BNDES vai fazer um empréstimo em moeda chinesa com um banco de fomento chinês. Como é que o senhor avalia essas negociações e, em geral, essa aproximação entre o governo Lula e o regime chinês? A aproximação com o governo chinês, péssimo, péssimo, péssimo. O governo brasileiro não tem que se aproximar a governo nenhum. O governo brasileiro precisa ser independente de qualquer outro governo. O que o governo precisa fazer é garantir a soberania do país, não só territorial, da cidadania nossa, das nossas instituições, mas também da nossa economia. A China vincula todas as suas ações de benesses econômicas e acordos econômicos com uma contrapartida política. E isso torna o governo que faz essa negociação um governo lacaio, um governo servidor. E na questão do BRICS, que foi uma medida, uma ideia infeliz do Lula, até eu diria que ele está cantando de galo com os pés no lodaçal. O Brasil não fez nenhum dever de casa de se estabelecer como um país soberano. Então, nesse lodaçal de fraqueza e de debilidades, o governo vai lá e levanta a mão e fala que vai fazer uma moeda e sair do dólar. Primeiro que você não sai do dólar assim. E as opções que existem além do dólar não são tão boas quanto o dólar. Então é um mau negócio pro Brasil também. Sair de uma moeda que é conversível, que é aceita como base para vários países, de repente entrar numa aventura louca e de estabelecer uma moeda dos BRICS, cujos países não têm credibilidade de Estado de Direito nenhum, não tem transparência nenhuma, são ditaduras com números maquiados, muito como os nossos. Então vamos querer fazer isso com o que seria a poupança do brasileiro? Nós temos reservas cambiais aí em dólar, agora vamos ter reserva em yuan. Vai servir para quê esse yuan? Só para se for comprar coisas da China, é claro. Aí uma das trocas políticas que a China impõe. Então, muito ruim o que está acontecendo nessa ligação. Quanto mais adentramos nessa relação com a China, pior fica pra gente e mais difícil sair dela depois. Crise na Faria Lima. O dólar passou os R$6 e foi embora. O Tachad veio com uma forma de solucionar os problemas do país e anunciar um corte de gastos. Só que o corte de gastos, na realidade, se tornou a criação de mais impostos, a taxação de quem gera riqueza, a taxação de quem produz e, pior de tudo, um pacote populista completamente fake que, na realidade, com a taxa de juros criada, acaba muito mais prejudicar justamente aqueles que mais necessitam, os mais pobres. O Haddad, ele faz contas em papel de pão, conta de padeiro o tempo todo, e assim ele conduz a economia para um verdadeiro desastre. E sabendo disso tudo, e principalmente que as informações não vêm tão desenhadas, eu vou fazer esse vídeo para vocês para expor no detalhe como isso vai prejudicar o brasileiro, e principalmente como o pacote Haddad vai prejudicar o seu bolso. Afinal de contas, pasme, tem até petistas dizendo que compram tudo em reais, então a alta do dólar não afeta a vida deles. Pois é, essa é a pátria educadora. Mas vamos lá. Para você entender, o anúncio do Haddad teria um corte de gastos, que teria um impacto de 70 bilhões de reais, sendo 30 bilhões em 25 e 40 em 26. A economia dos recursos foi anunciada na manhã da quinta, dia 28. E o imposto de renda, embora o Andrade anunciou junto, são coisas diferentes, para você entender. Ela vai caminhar no Congresso com um pacote de corte de gastos e um outro pacote da reforma do imposto de renda. Mas para você entender, você que está pensando na isenção de até R$5.000, ela só vai tramitar o ano que vem, em 2025. Ou seja, se for aprovada, só vai valer para 2026. E vale lembrar, 2026 é o quê? Ano de eleição. Pois é, e o Lula vai tentar o quê? A reeleição. Ou seja, é um projeto populista estrategicamente calculado para gerar privilégio, benefício fiscal para o Lula tentar ganhar a eleição em 2026. O próprio Lira e o Pacheco já indicaram que a discussão vai ficar para 2025. E só para você entender, o líder do governo enviou os projetos de corte de gastos para a Câmara dos Deputados sem a isenção do imposto de renda. Ou seja, o Haddad fez fake news, fez pirotecnia para enganar as pessoas. Só que no meio disso tudo, o governo petista já fez fake news para propagar isso. Tem até post aqui, Campeão da semana é o imposto de renda zerado. Pois é. E disse o seguinte, o governo enviou ao Congresso a proposta, ele sequer enviou. A página oficial do governo federal propagou notícia mentirosa. Será que vai parar no inquérito das fake news no STF? Tenho certeza que não, né? Porém, tem uma pequena pegadinha ali que eu vou explicar para vocês. Hoje quem ganha bem no Brasil trabalha como? CLT ou como PJ? Como PJ. E por óbvio, a CLT é uma montanha de imposto que inviabiliza o bom salário na CLT.
Essa é a realidade. Então o que eles fizeram? Você tem a sua pessoa jurídica. A sua pessoa jurídica paga imposto quando você recebe o dinheiro lá. E aí quando você recebe da sua pessoa jurídica, é participação de lucros e era isento. Agora o que acontece? Você vai pagar uma alíquota de 10%. Olha que legal a sua isenção. Virou mais 10%. Você paga na PJ e depois paga no PF. E aí, qual que é o resultado disso? Bom, fazer PJ no Brasil vai parar de ser interessante. Então, o cara provavelmente vai para a informalidade. Ou então, se ele tiver mais recursos, ele vai fazer o quê? Abrir uma empresa no exterior e receber no exterior e o dinheiro sai do país e desvaloriza ainda mais a nossa moeda. No fim do dia, o que vai acontecer é que a taxação dos super ricos vai gerar uma fuga do dinheiro do país, como aconteceu na Califórnia, na Noruega, porque você taxa essas pessoas, elas têm viabilidade para receber em outros locais. Para você ter uma ideia, olha essa matéria aqui, ó. Cidade dos super ricos da Califórnia está falindo com políticas de esquerda. Então, gente, eu não preciso nem dizer que essa taxação de 10% criada, que é a alíquota criada para compensar a isenção do imposto de renda, vai dar ruim para um caramba. Porque pensa você aí, você tem sua empresinha e faz as retiradas dela, você vai pagar 10%, além do que já pagou na tua empresa. Você vai ser praticamente bitributado. Vai ficar ruim de empreender. E aí tem um aumento de impostos para ricos, que é uma alíquota efetiva de 10% para quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Oh, que legal, o cara ganha 50 mil, então ele vai pagar 5 mil de imposto, vai virar 45. O cara ganha 100, ele vai pagar 10 mil de imposto, vai virar 90. E vai dar tudo certo, porque o cara vai pagar feliz. Não. Repara uma coisa, a alíquota efetiva é diferente de alíquota. A alíquota do imposto de renda é 27,5%. Mas você tem o quê? Uma dedução. Você pode deduzir desse imposto despesas de saúde, despesas com remédio, etc. Afinal de contas, você já pagou uma vez e estaria pagando de novo. A alíquota efetiva é diferente. Ela é um valor mínimo e ela não tem dedução. Ou seja, o pacote de corte de gastos, ele é, na realidade, um pacote de aumento de impostos. O imposto de renda, lá atrás, começou como imposto para os ricos. Mas hoje, quem ganha mais de 2 salários mínimos já está pagando. E eles não vão parar de pagar isso. O próximo passo é justamente taxar os super ricos, tributar os super ricos. Isso é apenas uma questão de tempo. E aí tem a questão da isenção do imposto de renda para quem tem problemas de saúde. Mas ela valerá apenas para quem ganha até 20 mil por mês. Ou seja, o Haddad resolveu tributar doenças. É isso. Ele vai tributar quem está doente. Só para você ter uma ideia, tem a matéria aqui, ó. Câncer, paralisia e AIDS são doenças que o Haddad quer tributar. O cara tá com câncer e o Haddad quer enfiar imposto nele. O maluco tá paralisado, tá numa cadeira de roça, numa cama, e o Haddad quer ir lá tributar ele. É isso que tá acontecendo hoje no país. Assim, é de uma desumanidade tremenda. O cara ganha, sei lá, 20 mil por mês, ele tá numa cama, ele não tem como aumentar a renda, ele tem que gastar com tudo para poder sobreviver, e o Haddad vai lá enfiar imposto no sujeito. Essa é a lógica do país, é a pátria acolhedora do Haddad. Podia chamar de pátria tributadora. E aí eu vou falar para vocês a lista de doenças que perdeu a isenção, tá? Presta atenção, são 15 doenças. Moléstia profissional. Então, cara, você perdeu o braço no trabalho, você se lascou, pegou hérnia, ficou paralisado, vai pagar imposto agora. Tuberculose ativa. Cara, o cara tá tossindo o pulmão. O Haddad vai tributar. Alienação mental. O cara tem problemas mentais e vai ter que pagar imposto. Esclerose múltipla. Pô, vai tributar o cara com esclerose. É desumano. Neoplastia maligna, câncer, vai tributar quem tá com câncer, meu. Cegueira, o cara é cego, ele não enxerga, mas o Haddad enxerga para tributar. Hanseníase vai ser tributado. Paralisia irreversível ou incapacitante, ou seja, se você tem algum grau de paralisia, você vai ser tributado pelo Haddad, mesmo que seja irreversível, seja na cama tetraplégico. Cardioplastia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, eu nem sei o que é isso, mas ele vai tributar. Nefropatia grave, hepatopatia grave, ou seja, ele vai tratar a gente hepática. Estados avançados de doença de Paget, que é a osteotite deformante, gente. Contaminação por radiação. O cara caiu num poço de urânio, ainda vai pagar imposto. E síndrome da imunossuficiência adquirida, AIDS. O cara tá com AIDS e vai pagar imposto pro Haddad. Assim, é de um grau. E o pessoal fala, mas vai ser com amor, né? O amor venceu, faz o L. E aí sabe o que acontece? O salário mínimo vai crescer menos com corte de gastos. Mas aí vai outra fake news do Lula. Em junho ele disse que não mexeria no salário mínimo. Pois é. O salário mínimo, para você ter uma ideia, ele é corrigido pela inflação do ano anterior, o INPC, mais o PIB, soma das riquezas produzidas nos 2 últimos anos. Para você ter uma ideia, a mudança proposta pelo Lula vai tirar R$ 94 do salário mínimo até 2030. Ele está justamente prejudicando os mais pobres.
e depois diz que é o pai dos pobres. E o trabalhador foi lá e fez o L acreditando que